Oi meninas, boa noite. Qual será o pedido de hoje? Oi, vou querer um cupim simples com uma porçãozinha de coragem. E eu quero uma linguiça apimentada também, que é pra aquecer as coisas. Eu sou Dandara Farias. Eu sou Camila Rodrigues. E acabamos de chegar no Espetinho de Quinta. Estamos aqui para mais um Espetinho de Quinta aqui pela Rádio FT-FM 96,9 e também no Spotify e YouTube, @Espetinho de Quinta, segue a gente lá. A gente não tem controle de tudo, realmente isso nos causa medo. Pete já disse que a gente tem medo de ter, medo de perder, cada um tem os seus e todos têm alguns. Suando frio, as mãos geladas, coração dispara até sufocar, só trememos por nós mesmos ou por aqueles que amamos. Homem que nada teme é homem que nada ama. Quantas coisas a gente já deixou de fazer por conta do medo? Por medo de sair da zona conhecida. Então, de onde é que vem o medo e o que é que ele significa pra gente? Será que a gente consegue responder isso, minha amiga Camille? Nossa senhora! Amiga, você tá jogando uns pra mim. Eu só jogo bomba. O medo, acho que ele vem do desconhecido. Tudo que a gente não conhece nos paralisa, nos deixa... dá aquele friozinho na barriga, né? Porque a gente não sabe como lidar com aquela situação e nem como enfrentar, né? E isso nos assusta. Aquele frio na barriga que você tem quando você leva aquela bronca da sua mãe, que você fala assim, ó, mais tarde a gente conversa. Isso nos assusta. Meu Deus, o que será que vem por aí, né? O que vem por aí, mesmo sabendo bem o que pode vir por aí. Mas, brincadeiras à parte, tudo que a gente não sabe, a gente ou rejeita e ignora, ou então enfatiza de uma forma tão grande que às vezes nem pode ser tudo aquilo, mas a gente coloca tanto medo naquela situação que nos afasta, né? Somos sentimentais, somos seres que pensam demais. Tudo nosso está relacionado a sentimento, ao sentir e ao viver de fato, né? Então, os nossos pensamentos podem nos dar medo também. São situações que, às vezes, a gente pensa, por exemplo, vou colocar na situação de serviço. Às vezes, a gente se coloca tanto para baixo que a gente não é capaz de realizar aquilo, que a gente fica inseguro e a gente enxerga uma situação totalmente diferente daquilo, né? Sim, acho que a gente realmente olha as coisas que a gente tem medo é justo, ou algo que seja muito novo, né? Que vai trazer uma mudança muito drástica. Drástica na sua vida. Ou vem daquela sensação também ali de perder, né? De associar um pouco a fracassar, a algo que possa te fazer não estar numa posição de vitória, porque a gente associa, assim, a vitória, o bom é a vitória, e o que a gente perde é que é o ruim. Então, se o que perde é o ruim, então eu tenho medo de perder, porque eu não quero estar no ruim, eu quero ter a vitória. Errar, né? Não quero errar, né? A gente trouxe no começo esse trecho de uma música da Pitty, que o homem que nada teme é um que não ama. E assim, até a psicologia, a psicanálise traz um pouco assim de o psicopata é justamente a pessoa que não sente nada, né? Então ele é isento de emoções. Então realmente o medo, ele nos humaniza, né? E ele quer, eu acho que ele quer sempre dizer alguma coisa. Eu sou uma pessoa que eu me considero muito corajosa. Acho que poucas vezes na vida eu olhei pra uma coisa e falei, não vou fazer porque eu tô com medo. Eu olhei e falei, tô com medo, mas eu vou fazer mesmo assim. Mas eu tenho alguns medos, sim, estruturantes, até, de algumas coisas da vida. Acho que é medo de insegurança financeira e dentre algumas outras coisas, assim, bem que são estruturantes.
E eu fico bem tranquila porque uma pessoa sem seguridade financeira, ela não consegue muita coisa, mas é algo que me causa muito medo. E aí, com isso, às vezes eu me travo de desenrolar algumas coisas que talvez não me trariam tanta segurança profissionalmente como determinadas linhas profissionais que eu tenho seguido. Então, acho que o medo, ele tá para nos mostrar algo. Acho que ele sempre quer revelar alguma coisa. Ele sempre traz alguma notícia da gente que às vezes nem a gente mesmo sabia. Às vezes nem a gente mesmo imaginava que existia. Mas ele tá lá. E acho que em algum momento ele te obriga a olhar para dentro, né? Ou para fora também, Ou né? para fora. Às vezes a sociedade também nos coloca medo em determinadas situações. Você falou essa questão do estruturante, né? Existem situações que a gente se vê naquele momento e sente medo porque às vezes não encontra um parecido com nós mesmos. Sim. Nós mulheres, por exemplo, num ambiente de trabalho, às vezes a gente se coloca numa situação de que não vai dar conta porque não tem um igual a gente lá dentro. Sim. Isso é muito real. Até muito saiu real. uma pesquisa recente falando sobre de como quando mulheres e homens, né? E era uma pesquisa muito com essa questão da negritude, como pessoas negras se enxergam mais em cargos de liderança quando elas veem esses cargos sendo ocupados por pessoas que se parecem com elas, né? Que têm semelhança. Aí, assim como a gente pode olhar o contrário, assim como quando homens também se enxergam mais em cargos de liderança e tal, e mulheres têm... Eu tive uma experiência, eu comecei a trabalhar, eu tinha 7 meses que eu estava trabalhando e eu fui convidada para um cargo de gerência. Aquilo me estremeceu, apesar de eu sabia que dentre as pessoas que tinham, eu era a melhor escolha ali, assim, o melhor perfil, né? Não era talvez a pessoa que tinha maior conhecimento e maior domínio, mas eu era o melhor perfil para o que o local estava desejando. Mas eu me recordo muito de eu quase neguei, e foi o medo, porque eu olhava, eram pessoas que estavam naquele cargo, eram bem mais velhas que eu, então eu me achava incapaz de assumir aquele lugar e aquela responsabilidade. E quando a gente vai se colocando ali numa situação de incapacidade, e esse medo quase me impediu de ter uma experiência de trabalho que foi gigante, que foi uma das coisas que eu mais gostei de trabalhar, me descobri com essa questão de liderança, de gestão, gosto muito, tenho muita afinidade e tô aí até hoje, talvez por isso. Sim, existe uma teoria, é a teoria dos degraus quebrados, que é justamente isso, que é quando, e eu lembrei disso aqui na hora que você falou, eu fui lembrando, que é quando você tá naquela escada da vida profissional. Provavelmente ela também se aplica a outras áreas da vida, mas quando você está subindo o degrau, você não olha o de cima semelhante ao seu. Ou seja, aquele degrau lá para você, ele tá quebrado. Então, às vezes, a gente tem medo de subir, dar esse próximo passo, porque tem medo do que vai acontecer depois lá pra frente. Sendo que porque a gente... A vista não alcança, isso, né? Não alcança, e nós somos seres que olhamos, temos inspirações, temos exemplos, né? Então, às vezes, a gente procura o semelhante e não encontra. E às vezes... Ou só se vai pelo semelhante, sim, né? Não busca ser o autêntico. O autêntico. Exatamente. São as duas questões que eu acho que podem trazer medo aí, né? Ou você buscar pelo semelhante e não encontrar, mas ou também você ter muito medo de inovar. Ser o diferente. Eu vou ser o diferente, porque ser o diferente carrega mesmo um peso grande. Exatamente. Né? E ser o diferente, às vezes, é só ser você mesmo. Uhum. E também vamos muito nessa questão de ser diferente, trazer também um pouco da sua singularidade pro mundo, né? Todo mundo tem alguma coisa para levar para alguém, né? Sim, então todo mundo tem algo que possa, né, ser compartilhado, replicado. E aí acho que a gente às vezes tem que aprender mesmo a lidar com o medo no dia a dia para às vezes até usar ele
ao nosso favor, gente, não sei nem se alguém já conseguiu isso na vida, sabe? Como eu disse, assim, eu sou uma pessoa... Eu já me vi poucas vezes em situação de medo, assim, de eu ficar, meu Deus, mas quando eu entro, eu me paraliso. Isso é uma coisa muito real. Eu fico paralisada, eu não sei pra onde eu vou. Não tenho muito de negar o medo, porque muitas vezes a nossa primeira reação é negar, é fingir que ele não existe, é jogar ele lá no cantinho, né? Só que quanto mais a gente esconde, mais a gente joga pro canto, mais ele aparece. Todo dia ele brota, né? Ele chega de alguma forma ali, ele se apresenta. Então, eu não tenho muito esse do negar o medo, mas saber lidar com ele, eu aceito, tá bom, tenho medo disso. Como eu vou lidar? Aí eu me perco. Se paralisa? Aí eu me paraliso, aí eu fico... Eu demoro um belo tempo pra me movimentar, sabe? Sim. É uma coisa que eu quero... Primeiro, eu não quero nunca mais passar pela situação que eu passei. E segundo, que Deus me ouça. E segundo, que se eu passar, que eu consiga me movimentar com mais agilidade. Eu acho que o medo tá muito ligado à nossa dificuldade de movimentar, né? Acha que você aceita seus desafios, mas você aceitou, disse sim. E depois? Aí o depois te paralisa? Não, o depois não me paralisa. Eu aceito o desafio e vou de cara, sem ter medo, né? Vem o desafio, eu aceito e entro. Mas quando o medo aparece, e aí, como eu disse, ele aparece em algumas questões estruturantes, aí isso me para. Isso me deixa um pouco assim, e agora, o que é que eu vou fazer? Meu Deus do céu. E é difícil. Não é fácil. E olha que eu sou uma mulher enérgica. E são os momentos onde eu fico assim... E penso em voltas e pensamento circular e não saio do lugar de jeito nenhum. Aí, até uma das técnicas que eu uso um pouco é escrever. Eu uso um pouco escrever o que tá passando na minha cabeça, pôr no papel, áudio também, né? Estamos aqui num podcast, eu uso muito assim, áudio, falo, depois eu ouço de novo, pra eu conseguir compreender o que aquele medo tá querendo me dizer. Porque... querendo dizer, ele tá querendo dizer alguma coisa, né? Das minhas experiências, do que eu sinto do medo, acho que eu me paraliso no começo. Sofro demais. Eu sofro com o que os outros vão achar de mim e como que, assim, as críticas que eu me faço primeiro. Primeiro eu me coloco lá embaixo e aí depois que eu coloco um grau de perfeccionismo muito alto, aí que consigo me mexer. E é uma coisa que nesses 3 anos, assim, que eu formei, que eu acho que foi o meu desafio maior nesses últimos 3 anos, foi viver a vida profissional, é realmente isso, é sair dessa paralisia. Porque as coisas estão acontecendo no meu tempo e eu tô vendo que eu deveria ter me movimentado, mesmo com o medo que eu sentia. Porque, na verdade, acho que o meu medo é não enxergar as minhas próprias capacidades. E saber que quando eu não souber, eu sou plenamente capaz de aprender. Mesmo com medo, né? Mesmo com medo. Sim. Acho que a minha visão de medo é essa. Mas eu também tô virando uma mulher assim, que não tô, assim, não tô sendo arrogante, né? E não quero me tornar arrogante. Mas também... vou deixar a opinião dos outros para depois da minha, né? Depois que eu pesquisar, entender e viver, depois eu vejo o que os outros estão achando. Primeiro eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque o meu problema maior é paralisar sem nem ter feito nada. Sem nem ter mexido com nada. Sim. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, olhando para os nossos medos, né? É de saber olhar e olhar sobre eles, refletir sobre eles e pensar que ou de fato esse medo existe, eu vou validar ele, né, real, ou ele é algo que não passou assim de um devaneio ou de algo que seja muito insustentável, né? Esses tempos atrás, pouco tempo atrás eu identifiquei
um medo que eu tenho também, muito estruturante, uma coisa assim que eu percebi que é familiar até, né? Às vezes a gente fala que herda comportamentos, né? Porque você vê tanto se repetindo, tanto se falando, que às vezes você não sabe nem de onde que vem. E esse era um que eu não sabia de onde ele vinha. Eu não me lembro nem como foi que me deu esse start, e eu parei, refleti e falei, gente, então eu tenho medo disso. E isso, assim, quebrou tanto a minha cabeça e me movimentou tanto que me fez sair de lugares, assim, que eu imaginava que eu ia ficar por muito tempo. Então, se a gente tiver essa ação de negar o medo, de querer esconder ele, a gente nunca vai entender de onde ele vem, né? E esse eu entendi que não é algo que me faz tremer, igual a música que a gente citou fala, nós trememos, mas não era um medo que me fazia tremer, mas era algo que existia e que me fez tomar decisões, né? Porque lá no fundo era aquilo ali que estava sustentando. É tão profundo, é tão profundo que não era algo que eu ficava, meu Deus, assim, que não me dava nem dúvida. Mas aí eu fui olhar, então essa escolha e essa eu fiz porque lá atrás a estrutura foi essa daqui. Na minha vida, na minha família, a forma como as pessoas se comportam, como a vida das pessoas são, né, ao meu redor. E, gente, quando a gente para pra ver o quanto isso reflete na gente, quanto realmente tem impacto na gente, as pessoas que a gente convive, a família, a nossa origem, a gente começa a entender um pouco dos medos que nos acompanham. E né? que são, às vezes, você colocou um ponto muito, muito interessante, que é a questão do medo. Muitas vezes ele não é aquele medo que te faz tremer, que te deixa, que te paralisa. Ou não é muito claro. Não é muito claro. Às vezes é medo. Sim. Não, eu tenho medo de falir. Eu tenho medo de não ter dinheiro. Eu tenho medo de não casar. Lá, é um medo lá. Que você, às vezes, nem enxerga como medo. Mas ele existe e ele vai criando coisas, situações que, com o tempo, refletem em coisas maiores que você não sabe nem a origem. É muito esquisito. É muito esquisito. Muito esquisito. E o medo, amiga, tem a parte que você tem que ser racional e a parte que você tem que sentir. Sim, mesmo. Sim. E o equilíbrio dessas duas te faz progredir. E progredir, eu digo assim, externamente e internamente. Até para a jornada do autoconhecimento, né? Sim. Porque pelo autoconhecimento a gente começa a se entender e saber o que é medo, o que é uma crença limitante que você cresceu escutando. Então, a partir disso, você tendo esse equilíbrio, né? Que não dá pra você ser uma pessoa totalmente inconsequente, como você falou no começo do episódio, em relação aos psicopatas que não sentem nada. Você tem que sentir, mas não deixar que esse sentimento sobressaia também a sua racionalidade, né? Você não ser nem uma pessoa 100% cética, e nenhuma pessoa totalmente emotiva e se torna até medrosa a ponto de você não se permitir a viver as experiências. Isso. Né? Você se fecha. Realmente, porque o medo, ele pode ser mola, né? Ele é mola, na verdade, para várias outras coisas. Ou a gente externa ele como raiva, ele pode virar agressividade, ele pode virar ódio, ele pode, você pode querer fugir, ele pode virar desesperança, paralisação. Então, assim, ele é alimento para muita coisa, se a gente parar para pensar, né? Ele é um bichinho que a gente pode alimentar ele com muita coisa. Se a gente não olhar para ele de cara e tentar entendê-lo e senti-lo, como você disse, às vezes até um pouco desprovido, você pode racionalizar, mas você também tem que sentir, um pouco desprovido de razão, porque às vezes por que eu acho que eu não sinto muito medo? Talvez eu mude de opinião. É porque eu racionalizo muito as coisas, eu racionalizo muito as minhas emoções. Eu fico pensando, repensando. Então, aí, às vezes, eu chego em alguma conclusão que possa ser... não era medo, era isso. Não era isso. Mas, às vezes, eu também não me deixei sentir o medo naquele momento. Ou
de alguma forma eu tentei jogar assim, tá bom, vamos lá e embora e vamos ver o que dá aqui. E aí a gente, às vezes, quando você fala da gente sentir e atravessar esse medo, é que a gente tem que saber que não é só quando esse medo acaba que a gente pode fazer algo, que a gente vai fazer alguma coisa. Não, vou esperar, vou ficar aqui parado, peraí, tô com medo. Parei, vou esperar o medo passar, aí eu vou fazer alguma coisa, aí eu vou me movimentar. E se esse medo não passar? Nunca. E eu vou ficar aqui parado nessa água parada dando dengue, né? A vida inteira? Não vou. Então, a gente precisa aprender a se movimentar com medo mesmo. Né? E é nesse movimento que a gente vai entendendo muito ele, ou também até percebendo que, meu Deus, era isso aqui. Sim. Né? Isso é verdade. Às vezes a gente cria, como eu falei, o medo a gente alimenta de muitas coisas. É um bichinho que a gente alimenta de muitas coisas. Às vezes a gente olha e tá do tamanho de um mundo. Mas aí, quando você para de alimentar, você fala, meu Deus, era só isso? Era isso aqui? Não, pelo amor de Deus, que bobeira, né? Que bobeira. A gente tem que ter esse equilíbrio, né? De não querer enfrentar o medo, de bater de frente com ele, tentando entendê-lo como insignificante, mas também da mesma forma que realmente, às vezes, ele pode ser insignificante mesmo. Né? E isso a gente só aprende vivendo e aceitando esses sentimentos. Só atravessando. Amiga, meu maior medo, assim, ultimamente, é cair e me ralar de moto. Já dizia Ludmilla. Não, mas em questões profissionais, né? Que é o que essas mulheres falam, de profissão. Em relação da exposição. Tenho passado por um processo muito grande de realmente encarar isso e viver a minha profissão do jeito que eu entendo que seja. A advocacia é uma profissão muito tradicional na nossa sociedade e eu não enxergo dessa forma. Então, como que eu vou me encaixar nesse meio? Porque imitar eu não consigo. Então, não vai sair de uma forma boa. E da minha forma, eu também tenho que descobrir. E a gente só descobre tentando. Meter na cara. É muito difícil isso, porque o Instagram, hoje em dia, é a nossa rede que a gente expõe tudo, né? Divulga as coisas lá, divulga a profissão, divulga tudo que a gente quiser. Então, assim, é o nosso portfólio pro mundo. Sim. Então, é uma coisa que eu tenho sentido muito medo, mas que a cada dia que passa, diferente do meu eu de 2 anos atrás, eu tô caminhando pra isso. Eu falo assim, gente, porque, igual você falou que você gosta de escrever, eu gosto muito, principalmente quando eu tô trabalhando assim, sempre aprendi isso. E eu tô colocando isso na minha vida pessoal mesmo. Coloco, gente, o que é que falta pra isso aqui? Então eu preciso fazer um roteiro? Beleza, roteiro. Tudo mais. E isso eu tô vendo que cada dia eu tô dando um passinho a mais pra pôr em prática o que eu realmente quero. Sim. E isso eu falo assim, gente, se eu vivesse a minha vida toda com medo, às vezes esse medo iria me gerar ia gerar inveja, porque às vezes a gente abre o Instagram, olha pra uma pessoa que você fala assim, meu Deus, nunca vou ser assim. Nunca vou ser assim. Aí olha pra outro que era até mais tímido que a gente, tá lá metendo a cara. Então, assim, gera sentimentos ruins se a gente não souber enfrentá-los. Né? Exatamente. E é buscar trabalhar a nossa autoconfiança mesmo, a nossa autenticidade. Como eu falei no começo, saber que a gente, de alguma forma, vai trazer uma mensagem pra alguém. Se a gente, nós duas mesmo, né, não quiséssemos... Se a gente tivesse... o Spotify aí, o que tem é podcast. Exato. Mas a gente falou, nós vamos atingir amigos. Os nossos amigos. Nós são as pessoas que a gente conversa no dia a dia. Nós vamos atingir pessoas que precisam nos ouvir. E que nós queremos passar essa mensagem. Então, realmente levar essa singularidade de nós, saber que somos singulares, Sim. né? Porque a gente fala Sim. assim, todo mundo consegue isso, pra que eu vou fazer? Gente, o nosso jeitinho é especial, né?
tem um chambari, um temperinho de chambari ali. Diferente. A Dadá de Natividade, a Camila Um amor Chiguara. perfeito. Um amor perfeito. Um açaizinho do Pará. Então, é isso, né? Com toda certeza, amiga. Acreditar mais na gente. E é ter coragem, né? Às vezes fica até clichê, às vezes é até demais. clichê. E o contrário de medo é coragem. Mas realmente, né? É a gente ter coragem. Só que depois que eu li um negócio no Genipapos, uma frase assim que mudou minha vida e minha percepção, que elas falam assim, coragem não é individual. Então, a gente precisa das pessoas, né? É por meio dessas pessoas que a gente se estrutura, que a gente se ergue mesmo, isso é né? verdade. Se a gente olha para pessoas e às vezes cria medos, a gente tem que aprender a olhar para pessoas e criar coragem, co-criar coragem. Né? Isso é verdade, então, amiga. quando a gente falou no início, como é difícil quando você não vê pessoas iguais a você em determinados cargos, em funções, isso te amedronta. Sim, então quando a gente vê que está sendo ocupado mais, isso vai te encorajar, assim como para outras coisas na vida. Então, é meio que a gente olhar para as coisas com esse olhar de coragem e buscar nas pessoas que nos alimentem essa coragem para atravessar os nossos medos. E uma outra coisa, assim, eu me preocupo com isso, gente, porque eu queria me livrar de todos os meus medos e, como eu disse, eu tô descobrindo uns aí que eu nem sabia que existiam, então chegando aqui para mim, presentes de terapia. Mas às vezes a gente vai passar por essa vida com esses medos, mas igual a gente falou aqui, eu não preciso perder o medo pra fazer. Às vezes a gente vai e vai fazer, vai fazer com medo mesmo, porque a novidade traz isso. Sim. Né? E lembrar que além do medo, o medo surgiu porque a gente criou um propósito antes disso. Uma meta. Isso, uma meta. A gente criou um sonho antes disso. Então, não deixar o medo se sobressair a isso também. A isso também. Então, assim, às vezes, faça mesmo, porque independente da perfeição que você sonhou, que achou que seria, você deu o seu melhor ali. E isso vai te fazer melhorar no que você está trabalhando, no que você tem sonhado para si, e te faz avançar em relação ao que você realmente sonha, né? Sim. Tem uma neuropsicóloga que eu sigo. Eu sou péssima com nome, gente, mas eu vou colocar na descrição do episódio. Que ela fala muito, ela direciona as pessoas em mudança de carreira, transição e tal. E ela fala de escolha consciente. E ela diz, né, toda escolha traz um medo, porque é o que a gente tá colocando, é o desconhecido. Então, às vezes eu vou escolher, eu preciso fazer uma escolha, mas ela me traz um medo porque eu não sei se vai dar certo. E eu quero que dê certo, né? Ninguém quer que nada dê errado, a gente quer que as coisas deem certo. Mas aí ela fala assim, gente, a gente só dribla o medo fazendo escolha consciente. Porque se der errado lá na frente, porque pode dar, infelizmente. Mas você vai ter noção e consciência de que você tá bom, deu errado, mas foi a escolha que eu fiz e eu tive isso. Porque às vezes a gente prefere ficar com medo do que fazer escolhas. Isso é verdade. Ou prefere manter o medo do que mudar algo em si. Às vezes a gente acha que é também nosso entorno, nossa volta que precisa mudar e não a gente mesmo, né? Então, acho que a gente tem que, sim, ter um olhar para o individual, um olhar para o coletivo, mas se enxergar nesses momentos de medo e compreender o que ele quer dizer pra gente e conseguir se movimentar, atravessar esse momento, tirar daquilo a melhor experiência que pode, ou melhor experiência, que pode ser positiva ou negativa, né? Isso é verdade. Não, mas eu tenho experiências que foram negativas, assim, né? Como é que fala? Que causaram sofrimento, dor, mas
que foram muito boas e necessárias para mim enquanto pessoa, me fizeram crescer em outras partes, me fizeram desenvolver em outras coisas. O nosso Olhar, de hoje é composto por isso, Por né? isso. Por medos, por vitórias, por Isso. derrotas, por tudo isso. É um grãozinho de cada sentimento e cada vivência que a gente já teve, né? Eu tenho uma frase que eu digo pra mim, assim, nesses momentos de perrengue, quando eu lembro, né, que eu já passei por todos os fundos de poço da minha vida, né? Toda situação que já me colocou lá embaixo, eu consegui superar. Aos trancos e barrancos, mas consegui. Saindo, às vezes, devastada, mas que com o tempo eu fui aprendendo que eu precisava passar por aquilo também, né? E que isso me fez a minha melhor versão de hoje, né? Que pode ser que daqui a 1 ano, 6 meses, 1 mês, eu olho e falo, nossa, ainda bem que eu passei por aquilo, né? Pelo mês de abril de 2023. Ainda bem que eu passei por esse mês. E é isso. Quando a gente descobre que ninguém passa na vida sem frustração, gente, claro que uns menos, outros mais, é óbvio, né? Nossa sociedade desigual. Mas pra gente não deixar o medo virar um trauma, né? Isso é Que o medo verdade. não vire um trauma. É o que a gente disse. Às vezes de cara ele te paralisa, mas depois olha pra ele, conversa, né? Tem ali, olha pra ele, conversa com ele, às vezes assuma que ele existe, né? Fala, ele existe mesmo. E veja como você vai passar. E não deixa aquilo virar um trauma. Porque às vezes vai vir uma nova oportunidade que pode ser igual ao que aconteceu, mas pode ser completamente diferente. Isso é verdade. Pode ser completamente diferente. E se você não passar por ela, você talvez vai perder uma coisa que vai ser excelente pra sua vida. Show. Né? Deus, mas a terapia de hoje em Menina, grupo. foi demais. Ai, eu amei. Amei também. Meu Gostei. Deus, eu falando, gente, agora eu tô aqui pensando, será que eu sou medrosa? Eu acho que eu continuo sendo uma grande medrosa. Mas tenho ido com medo mesmo assim. Exatamente. Acho que eu tô transformando um pouquinho também, mas eu acho que eu tenho uns medos que eu tô descobrindo. Meu Deus, não é bom ser medrosa, não. E esse é mais um Espetinho de quinta. Tchau!